Estamos ao vivo, mais um dia de leitura do nosso tratado. Dando continuidade, ontem nós fomos até o 45, tá? Nós hoje vamos ler do 46 ao 60. Deixa eu até já deixar isso aqui escrito. Leitura do tratado 46 ao 60. Modifique seu comentário. A gente incomoda as pessoas, elas virem pra live. Ai. Vejamos. Bem-vindo, Newton. Então, acho que nós podemos começar com a nossa... Ei, Marijane. Nós podemos começar aqui com a nossa oração inicial. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Há momentos, minha mãe, em que a minha alma se sente no que tem de mais fundo, tocado por uma saudade indizível. Tenho saudades da época em que eu vos amava, e vós me amáveis na atmosfera primaveril de minha vida espiritual. Tenho saudades de vós, Senhora, e do paraíso que punha em mim a grande comunicação que tinha convosco. Não tendes também vós, Senhora, saudades desse tempo? Não tendes saudade da bondade que havia naquele filho que eu fui? Vinde, pois, ó melhor de todas as mães, e por amor ao que desabrochava em mim, restaurai-me, recomponde em mim o amor a vós, e fazei de mim a plena realização daquele filho sem mancha que eu teria sido, se não fosse tanta miséria. Dai-me, ó Mãe, um coração arrependido e humilhado, e fazei luzir novamente aos meus olhos aquilo que, pelo esplendor de vossa graça, eu começara a amar tanto e tanto. Lembrai-vos, Senhora, deste Davi e de toda a doçura que nele punheis. Assim seja. Amém. Então, lembrando que a gente estava falando da relação de Nossa Senhora Jesus com Adão e Eva, né? Eu tinha mostrado na última live essa imagem, né? Do Adão e Eva sendo expulsos do paraíso da igreja de São Rafael, na Costa Rica. Então vamos retomar. 46. Todos os ciclos do povo, para me servir da expressão do Espírito Santo, segundo a explicação de São Bernardo, suplicarão a vossa face de século em século, e particularmente no fim do mundo. Isso quer dizer que os mais santos, as almas mais ricas em graça e em virtude, serão as mais assíduas em rezar a Santíssima Virgem e em tê-la sempre presente como seu perfeito modelo a ser imitado e seu auxílio poderoso para socorrê-las. Diz que isso acontecerá particularmente no fim do mundo e em breve, porque o Altíssimo, com sua Santa Mãe, devem suscitar grandes santos, que ultrapassarão tanto em santidade a maioria dos outros santos, quanto os cedros do Líbano ultrapassam os arbustos, como foi revelado a uma santa alma, cuja vida foi escrita por, no caso ele abreviou, M. de Henten. 48. Essas grandes almas, cheias de graça e de zelo, serão escolhidas para se opor aos inimigos de Deus, que se agitarão de todos os lados, e serão singularmente devotas à Santíssima Virgem, esclarecidas pela sua luz, nutridas de seu leite, conduzidas pelo seu Espírito, sustentadas pelo seu braço e guardadas sob sua proteção, de modo que combaterão com uma mão e edificarão com a outra. Com uma mão combaterão
derrubarão, esmagarão os hereges com suas heresias, os cismáticos com seus cismas, os idólatras com suas idolatrias e os pecadores com suas impiedades. Com a outra mão edificarão o templo do verdadeiro Salomão e a mística cidade de Deus, quer dizer, a Santíssima Virgem, chamada pelos Santos Padres o Templo de Salomão e a cidade de Deus. Por suas palavras e exemplos, levarão todo o mundo à verdadeira devoção a Maria, o que lhes atrairá muitos inimigos, mas também muitas vitórias e glórias para Deus só. É o que Deus revelou a São Vicente Ferrer, grande apóstolo e de seu século, como ele o assinalou claramente numa de suas obras. É o que o Espírito Santo parece ter predito no Salmo 58. E com essas palavras, é emendado. É com o Espírito Santo parece ter predito no Salmo com essas palavras. O Senhor reinará em Jacó e em toda a terra. Eles se converterão pela tarde e sofrerão a fome como cachorros e andarão em volta da cidade para buscar o que comer. Essa cidade que os homens circundarão no fim do mundo para se converterem e saciarem sua fome de justiça é a Santíssima Virgem, chamada pelo Espírito Santo a cidade e sede de Deus. Só dá um gole d'água, gente. Agora nós vamos iniciar um novo momento dentro do livro, né? Que é a necessidade da devoção a Maria, especialmente nos últimos tempos. Ele está introduzindo tudo para entrar nessa parte. É por Maria que a salvação do mundo começou, e é por Maria que deve ser consumada. Maria quase não apareceu na primeira vinda de Jesus Cristo, a fim de que os homens, ainda pouco instruídos e esclarecidos sobre a pessoa de seu filho, não se afastassem da verdade, apegando-se intensa e grosseiramente a ela, por causa dos encantos admiráveis que o Altíssimo lhe havia concedido, inclusive exteriormente. Né? Até lembrar daquela passagem, né? da mulher que fala, bendita é a mãe, né? de Jesus, né? Não exatamente essas palavras, mas fala, né? Bendita a mulher, né? Que te gerou, né? Então, para que ela não desvirtuasse essa atenção, né? Tanto que Jesus mesmo fala, né? Bem-aventurada as mães, né? Como é que era mesmo que ele falava? Que Jesus falava? Bem-aventurada toda pessoa, né? Que me escuta e me segue a minha palavra, né? Uma coisa assim. O que é tão verdadeiro que o Santo Dionísio, o Areapagita, nos deixa por escrito que, quando a viu, a teria tomado por uma divindade, por causa de seus encantos secretos e de sua beleza incomparável. É uma coisa super comum, né, nas aparições as pessoas falarem, né, da beleza incomparável de Maria. Se a fé na qual estava bem confirmado não lhe tivesse ensinado o contrário. Mas na segunda vinda de Jesus Cristo, Maria deve ser conhecida e revelada pelo Espírito Santo, a fim de, por ela, fazer conhecer, amar e servir Jesus Cristo, uma vez que não subsistirão mais as razões que o levarão a ocultar sua esposa durante a vida, e a não revelá-la, senão bem pouco, desde a pregação do Evangelho. Bem-vindo, Pedro. Deus quis revelar e manifestar Maria nos últimos tempos. Deus quer, portanto, revelar e manifestar Maria, a obra-prima, por suas mãos nesses últimos tempos. 1. Porque em sua profunda humildade ela se escondeu
neste mundo e se colocou mais abaixo que o pó, tendo obtido de Deus, de seus apóstolos evangelistas, que não fosse manifestada. 2. Porque sendo a obra-prima das mãos de Deus, tanto no nosso mundo, pela graça, como no céu, pela glória, Ele quer, por meio dela, ser glorificado e louvado sobre a terra pelos viventes. 3. Como ela é a aurora que precede e descobre o sol de justiça, que é Jesus Cristo, deve ser conhecida e vista para que Jesus Cristo também o seja. Lembrando que a imagem de Nossa Senhora, a presença de Nossa Senhora conosco, não nos tira a beleza e a presença de Jesus, A existência de Maria reafirma, a vinda de Cristo e o Salvador, que é Ele. 4. Sendo a via pela qual Jesus Cristo veio a nós pela primeira vez, ela o será ainda quando Ele vier na segunda vez, embora de maneira distinta. E eu faço até um comentário próprio, de que ela sempre é a nossa via, da manifestação de Jesus em nossa vida. Sendo o meio seguro e a via reta e imaculada para ir a Jesus Cristo, falando que eu acabei de falar, e o encontrar perfeitamente, é por ela que o deve achar as boas almas, chamadas a brilhar em santidade. Aquele que achar Maria encontrará a vida. Mas não pode achar Maria quem não a procura. Não pode procurá-la quem não a conhece, pois não se procura nem se deseja um objeto desconhecido. É preciso, portanto, que Maria seja mais conhecida do que nunca, para maior conhecimento e glória da Santíssima Trindade. Maria deve brilhar mais do que nunca, em misericórdia, em força e em graça nesses últimos tempos. Em misericórdia, para trazer de volta e receber amorosamente os pobres pecadores extraviados, que se converterão e voltarão à Igreja Católica. Em força contra os inimigos de Deus, os idólatras cismáticos, maometanos, judeus e ímpios, empedernidos, que se revoltarão terrivelmente para seduzir e fazer cair, por meio de promessas e ameaças, todos aqueles que lhes forem contrários. Enfim, ela deve brilhar em graça para animar e sustentar os valentes soldados e fiéis servos de Jesus Cristo, que combaterão pelos seus interesses. 7. Enfim, Maria deve ser terrível para o demônio e seus asséculos, como um exército em ordem de batalha, principalmente nesses últimos tempos, porque o demônio, sabendo bem que tem pouco tempo, e muito menos do que nunca para perder as almas, redobra todos os dias seus esforços e seus combates. Ele suscitará em breve cruéis perseguições e armará terríveis ciladas aos servos fiéis e verdadeiros filhos de Maria, que lhe dão mais trabalho para vencer do que os outros. 51. É principalmente a essas últimas e cruéis perseguições do demônio, que aumentarão todos os dias até o reino do Anticristo, que se deve aplicar a primeira e célebre predição e maldição de Deus, lançada no paraíso terrestre contra a serpente. Eu esqueci de mostrar uma imagem de Nossa Senhora do Apocalipse. Faz até a menção à passagem, do Apocalipse. Linda imagem. Vem a propósito explicá-la aqui para a glória da Santíssima Virgem, para a salvação de seus filhos e a confusão do demônio. Não vou ler o latim não, gente. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre tua raça e a dela.
Ela te esmagará a cabeça e tu armarás ciladas ao seu calcanhar. Gênesis 3:15. 52. Deus nunca fez e formou senão uma única inimizade, porém irreconciliável, que há de durar e mesmo aumentar até o fim, é entre Maria, sua digna mãe, e o demônio, entre os filhos e servos da Virgem Santa, e os filhos e sequazes de Lúcifer. Deste modo, o mais terrível inimigo que Deus constituiu contra o demônio é Maria, sua Santa Mãe. Ele a adotou desde o paraíso terrestre, embora ela existisse ainda apenas na sua mente, de tanto ódio contra este maldito inimigo de Deus, tanto engenho para descobrir a malícia dessa antiga serpente, tanta força para vencer, arrasar e esmagar esse orgulhoso ímpio, que o demônio a teme mais, não só do que a todos os anjos e homens, mas em certo sentido do que ao próprio Deus. Não é que a ira, o ódio e o poder de Deus não sejam infinitamente maiores do que a da Virgem Santa, pois as imperfeições delas são limitadas. As suas perfeições delas são limitadas. Mas é que, primeiro, Satanás, sendo orgulhoso, sofre infinitamente mais por ser vencido e castigado por uma pequena e humilde serva de Deus. E a humildade dela o humilha mais do que o poder divino. Porque até relatos, né, como eu falei na live anterior, né, de exorcistas, de que o demônio se sente extremamente humilhado, né, através das orações marianas, né? Tem um que diz que é como se fossem, não lembro se era bofetadas ou chicotadas a cada vez que ele ouvia as Ave Marias, né? Então eles se revoltam pelo fato de que eles serem seres evoluídos espiritualmente, porque eles são anjos, né? São mais do que os humanos, porém eles estão abaixo de Nossa Senhora, que é uma humana. Então eles se revoltam de forma alucinada com essa informação, com esse fato, né? Parte da própria revolta, né, de Satanás foi justamente porque Deus se faria homem. Então eles iriam ter que louvar e adorar Deus como homem. E isso era um absurdo, né? Os poucos pecados, né, que o demônio pode cometer, porque ele comete pecados só em nível espiritual, eles não cometem em nível material, por exemplo, gula, luxúria, né? Eles vão cometer o orgulho, né? A soberba, né? O orgulho, a soberba, e vai cometer, por exemplo, da inveja, né? E essa ira, né? Através dessa inveja, dessa soberba sobre as coisas de Deus, né? Então é de grande revolta esse plano de Deus de salvação das almas. Como foram muitas vezes obrigados a confessar na boca dos processos. Gente, desculpa, eu estou praticamente dando spoiler do que a gente vai ainda ler. É porque realmente a gente fica se coçando para poder explicar as coisas. Um só de seus suspiros por alguma alma, do que as preces de todos os santos, e uma só de suas ameaças contra eles, do que todos os seus outros tormentos. O que Lúcifer perdeu por orgulho, Maria o ganhou por humildade. O que a Eva condenou e perdeu por desobediência, Maria o salvou por obediência. Eva, ao obedecer à serpente, perdeu consigo todos os seus filhos e os entregou ao demônio. Maria, ao se tornar perfeita fiel a Deus, salvou consigo todos os seus filhos e servos e os consagrou à sua majestade. Imagem Nossa Senhora das Vitórias, Quebec, Canadá. Deus estabeleceu não apenas uma inimizade, mas inimizades, não só entre Maria e o demônio, mas entre a raça da Virgem Santa e a raça do demônio. Isso quer dizer que Deus pôs inimizades, antipatias e ódios secretos
entre os verdadeiros filhos e servos da Virgem Santa e os filhos e escravos do demônio. Eles não se amam, nem têm qualquer correspondência interior uns aos outros. Gente, fazer o processo de consagração é complicado. Acontece cada coisa para te atrapalhar, né? Problemas na vida e tal, que parece que realmente o demônio botou um complô para te atrapalhar de se consagrar. Os filhos de Belial, os escravos de Satanás, os amigos do mundo, pois é a mesma coisa, sempre perseguiram até hoje e perseguirão, mais do que nunca, aqueles e aquelas que pertencem à Santíssima Virgem como outrora Caim perseguiu seu irmão Abel e Esaú seu irmão Jacó, que são as figuras dos réprobos e dos predestinados. Mas a humildade, Maria alcançará sempre a vitória sobre esse orgulhoso. É tão grande que chegará a lhe esmagar a cabeça onde reside seu orgulho. Ela descobrirá sempre seus fingimentos infernais, dissipará seus conselhos diabólicos e protegerá até o fim dos tempos seus fiéis servos contra a garra cruel do demônio. Mas o poder de Maria sobre todos os diabos brilhará particularmente nos últimos tempos, quando Satanás armará ciladas ao seu calcanhar, isto é, aos seus humildes escravos e seus pobres filhos, que ela suscitará para lhe fazer guerra. Eles serão pequenos e pobres, segundo o mundo, e rebaixados diante de todos como o calcanhar, pisoteados e perseguidos, como o calcanhar o é em relação aos outros membros do corpo. Mas em troca serão ricos da graça de Deus, que Maria lhes distribuirá abundantemente, grandes e destacados em santidade, diante de Deus, superiores e toda criatura pelo seu zelo ardente, e tão fortemente apoiados no socorro divino, que com a humildade de seu calcanhar e em união com Maria esmagarão a cabeça do demônio e farão triunfar Jesus Cristo. 2. Gente, hoje a minha cabeça está um pouco pesada e cansada. Eu, apesar de ter dito que ia até os 60, hoje eu vou até os 55. Já fizemos 20 minutos de live. Então vou deixar aí até os 54. Tá? Vou deixar marcado. Só para encerrar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ontem, dia de Nossa Senhora das Candeias, também conhecida Nossa Senhora da Luz, rogai por nós. Hoje, dia de São Brás, rogai por nós. Estivemos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.